Jeffrey Epstein. Nem bem ficamos livres do P. Diddy e já temos esse nome soando como um sussurro sombrio em salas poderosas ao redor do mundo. E também na boca de vítimas corajosas, nos e-mails de políticos, celebridades e magnatas. E agora, em milhões de páginas recém-publicadas. Já são quase 7 anos desde que o ex-financista e criminoso sexual foi encontrado morto em sua cela. E até hoje, a sombra de suas atitudes continua como um pesadelo para várias de suas vítimas. Os arquivos de Epstein vêm sendo divulgados aos poucos há meses e representam uma quantidade imensa de informações sobre o homem, seus associados e como sua operação conseguiu funcionar com tamanha fluidez por tanto tempo. Por incrível que pareça, os documentos revelados já somam mais de 3,5 milhões de páginas, incluindo 2.000 vídeos e 180 mil imagens. E isso pode chegar a muito mais, hein? Segundo informações extraoficiais. Há uma grande suspeita que outras milhões de provas podem estar escondidas em algum lugar. E provavelmente outros inúmeros nomes públicos envolvidos. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos detalhes mais depravados dos arquivos Epstein. Bom, não tem jeito, né? A gente tem que olhar. Fatos que a mídia tem ignorado, mas que é importante que o mundo seja informado. Talvez o aspecto mais terrível dos arquivos não seja uma única história, uma única vítima, mas o fato dessa chocante esteira rolante de horror ter sido operada com a precisão e a determinação de uma empresa de muitos milhões de dólares por tanto tempo. No centro de tudo estava, claro, Jeffrey Epstein, o chefão. Mas, ao expandir o círculo a partir dali, encontra-se uma teia fechada com inúmeras pessoas envolvidas. Por exemplo, Ghislaine Maxwell, a parceira de Epstein, que atualmente cumpre 20 anos de prisão por tráfico sexual infantil. Ela funcionava como a principal operadora do esquema. Ela ajudava a recrutar, preparar e gerenciar as menores, treinando-as sobre como se comportar e servindo de ponte entre Epstein e suas vítimas. Depois, temos Sarah Kellen, ex-designer de interiores. Ela começou a trabalhar para Epstein nos anos 2000 como assistente. Contra ela, inúmeras denúncias afirmam que Kellen teve um papel fundamental no que acontecia entre 4 paredes. Os seus deveres incluíam agendar as massagens, coordenar as viagens das vítimas e preparar os quartos para o que quer que fosse acontecer. Quer saber de mais bizarro e revoltante nisso tudo? Ela nunca foi formalmente acusada. E pior, ela ainda solicitou e recebeu indenização do Fundo de Compensação das Vítimas, veja só, alegando que também foi abusada. Hoje, ela é dona de propriedades de luxo em Nova York e Flórida, avaliadas em mais de $1 milhão. Nada mal para quem alega ter sido mais uma vítima, né? Ainda tem uma tal de Leslie Graff, que era responsável pelo dia a dia das garotas na ilha, garantindo também que as regras de comportamento fossem rigorosamente seguidas. Além dela, outra mulher conhecida como Nadia Marcinko, uma eslovaca, hoje com 40 anos de idade, era a piloto do Boeing 727 de Epstein, com o infame título de Lolita Express. Uma vítima chegou a dizer que Epstein se gabava de ter comprado Nadia de seus pais na antiga Tchecoslováquia, nos anos 90. Vindo de qualquer outra pessoa, pareceria loucura, né? Mas, vindo de Jeffrey Epstein, apenas mais uma sórdida realidade. Bom, agora um homem, e não um homem qualquer, mas um oportunista criminoso chamado Jean-Luc Brunel. Ele era investigado por denúncias gravíssimas de que drogou e violentava modelos iniciantes no mundo da moda em Paris entre os anos 80 e 90. Não é surpresa dele ter se encaixado perfeitamente, claro, no círculo de Epstein nos anos 2000. Jean-Luc Brunel já esteve até no Brasil em 2019, tentando aumentar o círculo de amizades. E tudo indica que seu alvo era o âmbito político, já que foi parar em Brasília, onde fez algumas postagens posando em frente ao Palácio da Alvorada. Surpreso? Posso apostar que não, né? Uma vez que o Brasil também tem problemas seríssimos envolvendo casos com menores de idade.
O fato aqui seria a provável tentativa de Epstein, por meio de Brunel, de ter aumentado seu poder, usando crianças e adolescentes brasileiras. Mas se você estiver pensando que conterrâneas nossas não estiveram naquela ilha, sinto muito dizer que está enganada. Recentemente, uma das vítimas, Marina Lacerda, apareceu na mídia para dar o seu depoimento. Ela mesma disse ter estado na ilha quando tinha 14 anos de idade. Além dela, havia outras meninas da mesma faixa etária e também brasileiras. Virginia Giuffre, uma das principais testemunhas do caso Epstein, foi quem acusou Brunel de traficar garotas para Epstein durante anos. Evidentemente que o fanfarrão negou tudo, mas os registros de voo contam outra história. Ele fez nada menos que 25 viagens no avião de Epstein. Brunel foi finalmente preso em 2020, mas assim como seu parceiro de crimes, acabou tirando a própria vida dentro da cela em 2022, ou tiraram para ele. Uma jovem teria sido torturada e morta naquela ilha, segundo as revelações recentes, mas céticos dizem que é improvável e que não existem provas concretas. Mas, curiosamente, essas são as mesmas pessoas que lá em 2019 diziam que a existência de uma ilha secreta, onde a elite mundial abusava de menores, não passava de teoria de conspiração. Pois é, o tempo provou o contrário. De todas as propriedades de Epstein, nenhuma supera o nível de bizarrice da ilha Little St. James. São cerca de 70 acres de isolamento total nas Ilhas Virgens Americanas. Casa principal, heliponto, docas e uma estrutura que desafia a lógica. Um templo bizarro com um design de sinagoga. Será que Epstein tentava manter a sua fé no meio de tanta depravação? Mas os horrores de Epstein não aconteciam somente numa terra isolada e cercada de água por todos os lados. Em 2001, ele comprou um Boeing 727-100. Por fora, um jato executivo. Por dentro, um cenário perturbador. Home theater, lounges e uma suíte privativa com cama king size e banheiro próprio. Não foi à toa que este avião ganhou rapidamente o apelido de Lolita Express. O motivo, claro, é igualmente perturbador. Ele vivia pousando com garotas assustadoramente jovens. Nos registros, há algo em torno de 600 horas de voo por ano, e não se tratava somente de um transporte de luxo. Testemunhos e os novos arquivos revelam que o avião era palco de festas sexuais com menores, organizadas pela fiel escudeira de Epstein, Ghislaine Maxwell. E aqui é que a coisa fica ainda mais séria, se é que é possível. Os registros de voo são públicos. E os nomes que surgiram nessa infame lista levantam uma questão inquietante. Qual a relação dessas pessoas tão célebres com um dos maiores criminosos sexuais da história moderna? E a lista é grande, hein? Nela, nomes como o do cineasta Woody Allen, que junto com a esposa era frequentemente convidado para jantares de gala. Michael Jackson, que além da foto ao lado de Epstein, já foi acusado de abuso contra menores em sua mansão, a Neverland. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também foi fotografado ao lado de Epstein, considerado um dos amigos mais próximos do ex-financista. Mesmo negando, o ex-príncipe Andrew chegou a ser expulso da coroa britânica devido às acusações e está sendo investigado pelas autoridades pela sua ligação com Epstein, além da acusação de suspeita de compartilhamento de relatórios econômicos confidenciais quando ocupava o cargo. Falando nisso, a situação do ex-príncipe não é das melhores, né? Nada boa. No dia 19 de fevereiro de 2026, quinta-feira, o ex-príncipe, que é irmão do rei Charles III, foi preso pela polícia de Londres, sendo liberado 11 horas depois. Mas não sem certas regras, como não sair da cidade e prestar contas à justiça quando solicitado. Enquanto isso, as investigações estão a todo vapor, escarafunchando tudo que é papel e conteúdo digital pertencente a Andrew. Documentos liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam e-mails de Andrew para Epstein, incluindo relatórios confidenciais de viagens comerciais à Ásia. A polícia está consultando ex-oficiais de proteção de Andrew sobre o que viram ou ouviram,
E o governo britânico apoia a divulgação adicional de arquivos sobre o seu papel como enviado comercial. O rei Charles III declarou apoio total à investigação policial. Parlamentares discutem remover Andrew da linha de sucessão ao trono, que atualmente está em 8º lugar. Fazer isso via legislação. E há pressão para que ele saia das residências reais até a Páscoa. Em outubro de 2025, ele já havia renunciado a títulos como o Duque de York, devido a escândalos com Epstein. E Donald Trump, hein, gente? Presidente dos Estados Unidos. Qual seria a relação dele com o criminoso sexual? Trump foi mencionado diversas vezes nos arquivos de Epstein. De acordo com o próprio presidente americano, eles tiveram, sim, uma amizade no passado, mas deixou claro que não tinha conhecimento dos crimes cometidos pelo ex-financista naquela época. Além do mais, a amizade deles teria azedado com o tempo, segundo Trump. As alegações sobre registros do seu nome no FBI foram baseadas em informações que, até o momento, não possuem provas. O Departamento de Justiça, por sua vez, afirmou que certas alegações são infundadas e falsas. Será que Trump teria comprado as vítimas para não ser mencionado por elas? O que você acha, hein? Da mesma forma, foram também encontrados nomes de outros presidentes, inclusive daqui do Brasil. Contudo, nenhum deles teria qualquer relação pessoal, mas sim estabelecido comunicações de viés puramente político, já que ambos conheciam pessoas com alguma ligação com Epstein. Mas, pessoalmente, eles nunca se encontraram. Outro nome que assustou muita gente, o de Bill Gates, fundador da Microsoft. Um porta-voz do empresário classificou como absurdas e completamente falsas as acusações atribuídas a Gates sobre as suas relações com Jeffrey Epstein, em documentos recentes que sugerem até que o empresário teria contraído uma doença sexualmente transmissível. Os arquivos incluem 2 e-mails de 2013 aparentemente escritos por Epstein, mas sem confirmação de envio ou qualquer endereço ligado a Gates. Um deles simula uma carta de demissão da Fundação Bill e Melinda Gates, com alegações ofensivas sobre a vida pessoal do bilionário. O outro, iniciado com Caro Bill, menciona o fim da amizade e acusações de encobrimento de uma infecção, inclusive em relação à então esposa Melinda French Gates. Numa declaração à BBC, o representante afirmou que os documentos apenas demonstram a frustração de Epstein por não manter relação com Gates e sua disposição para difamá-lo. Em quem você acredita, hein? Tá difícil, né? Para além desses nomes famosos, o New York Times divulgou em 2021 uma foto de 2011, feita numa mansão de Epstein em Manhattan, onde aparecem, ao lado dele, um ex-executivo do JP Morgan, James Stanley, o ex-secretário do Tesouro americano, Lawrence Summers, Boris Nikolic, conselheiro científico da Fundação Gates e, é claro, o próprio Bill. Com a divulgação dessas milhões de páginas, será que o caso Epstein chegou ao seu final? Bom, resposta curta é provavelmente não. Para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o processo principal terminou. O vice-procurador-geral Todd Blanche afirmou que a revisão foi ampla e que os cortes feitos nos documentos servem para proteger vítimas e investigações em andamento. Mas há controvérsia. Parlamentares como Ro Khanna questionam por que milhões de páginas ainda estariam sendo retiradas, levantando dúvidas sobre o que realmente foi divulgado. Além disso, muitos arquivos vieram com trechos censurados, algo permitido por lei, mas que, claro, alimenta suspeitas. E talvez o ponto mais frustrante. Segundo as autoridades, os documentos não trazem uma lista clara de nomes de homens que teriam cometido abusos. Se existissem provas diretas, dizem eles, haveria acusações formais. No fim das contas, o que temos é um paradoxo. Milhões de páginas reveladas e, ainda assim, a sensação de que a história está incompleta. Porque quando um escândalo envolve poder, dinheiro e influência, a pergunta nunca desaparece completamente. O que será que ainda não sabemos, hein? Deixe nos seus comentários. E obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.